Olá, muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria estar com vocês em mais um encontro diário com Deus. Meus amados, precisamos diariamente meditar a palavra de Deus para que ela nos cure, nos liberte, nos renove, nos restaure, nos revigore, nos fortaleça e nos anime. Por isso que nós estamos aqui para evangelizar, juntos meditando a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísses os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, dia 9 de novembro do ano de 2021. Um dia apropriado para louvar, bendizer, agradecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Tome o Evangelho pela mão e vamos meditar a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. João 2, 13, 22. A igreja celebra com alegria neste dia a dedicação da Basílica de Latrão. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas, que estavam ali sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 47 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria, meus amados irmãos e irmãs, estar nesta manhã de terça-feira, dia 9, com você meditando a palavra do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus, com poder e com autoridade, ele entra no templo em Jerusalém, onde estavam presentes os vendedores de bois, ovelhas, pombas e cambistas. E Jesus se encoraliza com aquele povo que faz da casa do Senhor, do templo de Jerusalém, um local de comércio. Jesus, meus amados, chega a se irritar. Ele pega um chicote e começa a chicotear aquele estado de coisas, as barracas e tudo aquilo que estava naquele local, porque Jesus disse: não façais da casa de meu pai um lugar de comércio. Jesus, meus amados irmãos e irmãs, ele é o pastor que nos conduz, é ele zeloso, é ele que administra a sua igreja. Portanto, Jesus não quis que os cambistas, os vendedores, os comerciantes fizessem coisas ruins na casa de Deus. E por isso, os
os mestres da lei perguntavam: com que autoridade tu faz isto? Ou como que se justifica fazer isso? E Jesus, amados irmãos, justifica com as antigas escrituras: destruí este templo que eu reconstruirei em 3 dias. Ora, e os mestres da lei, fariseus, imaginando assim: mas como? Demoramos 47 anos para construir este santuário e o Senhor e você o reconstruirá em 3 dias? Como isto é possível? Mas Jesus está falando do seu próprio corpo. Jesus está falando, na realidade, da sua ressurreição. Por isso, meus amados irmãos, na Igreja de Deus, católica, apostólica, romana, não pode ser praticado aquilo que estava sendo praticado no templo em Jerusalém. É preciso cuidar do santuário, da casa de Deus. A casa de Deus é casa de oração, não é casa de comércio. A casa de Deus não pode ser confundida com palanque. A casa de Deus não é para discursos políticos. A casa de Deus é para conscientização política. Por que eu digo isso? Porque à luz da palavra de Deus, aquele que está conduzindo o evangelho, aquele que está fazendo a homilia diária, deve alertar ao povo para más condutas que acontecem nos tempos de hoje, como acontecia nos tempos de Jesus. Por isso, a conscientização à luz da palavra de Deus deve ser feita pelo sacerdote, pelo bispo. Para quê, professor Francisco? Para evitar o uso indevido da casa de Deus em prol de uns e em desprestígio de outros, quando não de muitos. Por isso, meus amados irmãos, o zelo consumia Jesus e deve consumir não somente a padres, a freiras, a bispos, mas a cada católico romano praticante. Devemos cuidar da casa de Deus, muito melhor do que cuidamos da nossa própria casa. Porque cuidar igualmente a nossa casa, às vezes, meus amados, a nossa casa não é bem cuidada por muitos de nós. E por isso a casa do Senhor deve merecer um extraordinário cuidado, um extraordinário zelo. Jesus chicoteou aqueles que agiram maldosamente, fazendo a casa do Senhor uma casa de comércio. Lá era uma casa de oração, uma casa de pregação, onde todos podiam procurar o Senhor Jesus. Que eu e você possa aprender a zelar pela casa de Deus, como católico apostólico romano. Porque um católico apostólico romano não pode negar a sua fé, não pode negar a sua igreja, tampouco negar o Senhor Jesus e a palavra de Deus. Amém, meus amados? Se esta palavra, meu amado irmão e minha irmã, significou algo de bom para você, eu te peço, me ajude a evangelizar. Compartilhe no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem unidos, meus amados irmãos e irmãs, no amor de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.